Então a gente vai dar sequência. Vou colocar aqui parte de análise técnica. Vocês estão vendo aí, né, perfeitamente aí, né, o meu slide. Beleza. Tá, eu deixei essa escrita aí, porque muitas pessoas acham que ser trade é uma coisa fácil, né? A gente já falou isso na aula passada, e ser um trade não é fácil, não é rápido, não dá para ficar rico de um dia para o outro. E quem quiser buscar riqueza aqui de um dia para o outro, esquece, esse não é o lugar. Tá? Então eu deixei aí essas frasezinhas aí, mesmo para depois vocês lerem. Vamos direto ao assunto. O que é análise técnica? Análise técnica é um conjunto de formas de análise utilizada nos investimentos para buscar oportunidade operacional. Dentro do mercado, nós vamos buscar oportunidades para a gente fazer negócio. Lembra da palavra trader? E é um comerciante. Nós somos comerciantes e vamos buscar um negócio através da análise técnica, utilizando a análise técnica. E na análise técnica nós temos análise gráfica e também temos análise fundamentalista. Nós vamos trabalhar a análise gráfica, nós não vamos trabalhar a análise fundamentalista. A análise fundamentalista são de pessoas que gostam mesmo de estudar o mercado a fundo, saber história, o porquê disso, o porquê daquilo. Não é o nosso caso. Nós estamos querendo um negócio mais rápido e através da análise gráfica nós vamos ter toda a informação mais rápida, visual, certo? Vou passando. O fundamento da análise técnica veio de Charles Dow. Esse camarada foi o camarada que criou essa análise. Ele buscou formas e conceitos e ele criou isso daí. E junto com outras pessoas que criaram ferramentas, né? Então ele criou essa parte da análise técnica. Vou passar rápido, depois a história vocês olham depois quando eu mandar o material para vocês. Dentro da análise técnica nós temos 3 formas que o mercado se movimenta. De uma forma primária, de uma forma secundária, de uma forma terciária. Os preços se movimentam de formas que eu vou mostrar no próximo slide. Eles formam ondas, né? Ondas ascendente, ondas descendente e ondas que ficam, que a gente chama laterais. Então são 3 formas. Mas dessa forma que eu vou mostrar agora é a forma primária, secundária e terciária. Vou mostrar já direto no gráfico como que é formado essas ondas. Vocês estão conseguindo enxergar aí direitinho? É uma imagem que eu coloquei aí, né, que está exposto aí uma forma primária, uma forma secundária. Vou mostrar aqui para vocês, ó. A forma primária pega de um ponto a outro, tá vendo? Fazendo essa linha reta aqui, uma tendência primária, certo? Tem a tendência secundária, que também pega de um ponto a outro, e a tendência terciária. Essa terciária aqui é quando ela faz uma correção para voltar para a secundária, mas sempre permanecendo na tendência primária. Tá dando para entender aí direitinho isso que eu estou falando? Mais ou menos, né? Mas vai pegando, vai captando isso daí, porque nós vamos chegar na parte gráfica, onde vocês vão entender melhor. Certo? Então se vocês analisarem bem o gráfico aqui da forma que está, ele está numa tendência
A tendência primária dele está levando ele para uma forma altista. Está indo para o alto, certo? Indo para o alto. Mesma coisa a tendência secundária, só que ela está apontando mais ainda para o alto, de uma forma mais robusta para o alto. A tendência terciária, ela já é de queda, ou seja, ela faz essa queda, tem aqui ó, o ponto vermelho, ela faz essa queda até um determinado ponto, onde ela vai voltar para a tendência secundária. Vou passar o slide porque a gente lá na frente vai falar sobre isso. Volume e tendência. Volume e tendência, eles andam juntos. Quando se tem um volume de pessoas que está negociando em determinado ponto, a tendência, quando cria um volume muito grande, a tendência é de se movimentar, o mercado se movimentar por uma parte primária, forte, ou a terciária forte. Nós temos dois jeitos, a primária ascendente e a primária descendente. Então, através do volume de pessoas que vai estar negociando ali, vai fazer com que o mercado ele se movimente para um formato, seja da tendência primária de forma altista, que ele vai para cima, ou de forma baixista, que ele vai para baixo. Vou passar o slide, aí vocês vão entender direitinho. Então nós temos aqui ó, a forma primária, um formato primário, porém de forma baixista, e chegou a um determinado ponto que jogou o mercado para cima. Tá vendo aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, jogou o mercado para cima. Por quê? Porque existia um volume, onde está um círculo aí, vocês conseguem enxergar? Está um círculo aí, ó. E aqui foi determinado o volume. Eu vou colocar agora aqui o meu gráfico real para vocês verem melhor. Consegue enxergar o gráfico? Vocês conseguem enxergar meu mouse aí? O seu gráfico é esse colorido, na parte verde. É parte preta, escrito WIN 21 2.5. Tá escrito isso? Deixa eu aumentar. Pera aí, é porque o Meet ele não vai direto não, eu tenho que direcionar. Deixa eu parar essa apresentação e vou colocar na apresentação do gráfico. Eu tenho que ficar fazendo isso toda hora, quando eu quiser mudar. Ele não me dá essa opção. Só um minutinho que eu vou colocar aqui. Conseguem ver agora aí? Então, esse é um gráfico real. Deixa eu ir apagando isso aqui, algumas coisas aqui, que senão vocês ficam doidos aí. Tá, então esse gráfico real. Então, da mesma forma que apareceu lá no outro, esse daqui eu vou colocar também uma linha aqui, só para vocês verem. Então, ele está com a tendência baixista. Tá vendo aí? Tá vindo para baixo. O verde, ele simboliza, dentro do mercado financeiro, uma alta, ou verde ou azul. O vermelho, como o meu gráfico aqui não está vermelho, vou até mudar aqui agora, para ficar vermelho. O vermelho aí, sempre baixo, certo?
Então, olha só, aqui embaixo, na parte de baixo aqui, isso daqui se chama volume. E o volume aqui é um volume de venda. Então subiu muito aqui, ó, o vermelho subiu muito. Então jogou esse camaradinho aqui, que a gente vai falar daqui a pouco o que ele é, jogou ele muito para baixo, então forçando o mercado a vir para baixo. Olha esse daqui verde. Vocês estão vendo aí meu mouse aí, né? Sim. Então, olha esse verde aqui. Vou até colocar um círculo aí, ó. Esse verde aí, ó. Esse verde aí. Olha só o volume dele embaixo. Vou colocar uma ferramenta aqui que dá para vocês verem melhor. Olha, o volume dele embaixo aí, ó. Como que está? Está verde e bem alto. Então o volume foi de compra. Nesse momento foi de compra, então ele ficou verde. Onde tem um verdinho aqui, ó, tem um volume verde embaixo. Aqui nos dá o volume. Quer ver nesse daqui? Deixa eu ver se eu consigo ver aqui quantos foi de negociação até o pico dele, ó. 2 bilhões, 203 milhões, 47... não consigo nem ver aqui, ó. Foi acima dos 2 bilhões. Isso daqui de negociação para esse camaradinho aqui, ó. Vou colocar num gráfico aqui de 5 minutos, só para a gente ver melhor. No gráfico de 5 minutos aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui. Gráfico de 15. Consegue ver? Tá vendo esse gráfico aí? Branco agora? Sim. Tá. Vou mudar também a cor aqui. E colocar o volume também. Então, ó, tá vendo aqui, ó, esse pequenininho aqui, que é o mesmo daquele de lá, volume, ó, o volume desse verde aqui, ó, volume bem alto, volume desse vermelho do lado do verde, bem alto, certo? Vou voltar lá para o slide agora, depois a gente volta aqui. Então, no slide a gente estava falando de volume. Então, o volume é isso. Então, tudo depende. Aí a gente vai juntar o que a gente falou anteontem. Depende das notícias, depende de como o mundo se comporta, notícia dos Estados Unidos. Aí tem vários outros indicadores também que dependem muito para o mercado se movimentar. Mas nós que vamos trabalhar com o movimento de análise técnica, não tem muita necessidade da gente estar vendo notícia. Tem gente que opera só com notícias. Só com notícias. Fica esperando uma notícia ruim, uma notícia boa para fazer um determinado trade, fazer uma negociação. Nós não vamos operar só com notícia. Vai nos ajudar a notícia. Se a gente quiser operar só olhando para o gráfico, a gente consegue operar olhando só para o gráfico. Tá dando para entender aí direitinho? Vamos lá, vou dar sequência. Mais à frente vocês vão entender melhor. Uma tendência quebrada até que surjam sinais de reversão. Vou voltar no slide. Sinais de reversão são esses pontos onde ele chega a determinada altura. Tá vendo aqui? O verde chegou, subiu, 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 bateu aqui e me deu um sinal de reversão. Caiu. E foi vindo, me deu um sinal de reversão. Como que a gente sabe os sinais de reversão? Eu vou falar isso lá na frente para vocês, porque isso daí é uma coisa só de visualização de um camaradinha desse aqui, a gente consegue saber os sinais de reversão. Vou falar depois.
Utilização da análise técnica. A análise técnica traz ao trade uma simplicidade, a possibilidade de visualizar o preço, volume, indicadores de uma ação em tempo real através de gráficos abertos, fazendo com que o aprendizado se torne mais simples. Isso que eu falei agora há pouco. Então, só da gente ver um gráfico, a gente consegue fazer uma análise. Lógico que a gente vai juntar vários fatores, né? Tem as ferramentas que a gente usa, né? Vai ter indicadores que a gente vai usar e vai usar sempre. Através dos indicadores e ferramentas a gente consegue fazer uma análise perfeita onde dá para fazer uma negociação. Principais gráficos que um trade usa. Primeiro gráfico é o gráfico de linhas. Vou mostrar para vocês agora o gráfico de linhas. Vocês já viram esse gráfico em algum lugar? Dessa forma? No Excel, né, apresenta muito o gráfico de linhas assim, né? Então isso daí são os movimentos do mercado. Começou baixo, desceu, subiu, aí começou baixo, subiu. Ele sempre fica no zigue-zague. Então ele começa baixo, sobe e vai seguindo aquela sequência, né? Ele nunca fica fazendo sempre igual. Ele se repete em algumas coisas olhando do passado. Esse daí é um gráfico que eu tirei da Vale 3, né? Porque tem a Vale 4, Vale 5, então Vale 3. Essa figura aí é da Vale 3. Eu tirei só para mostrar para vocês, para colocar aqui. Segundo tipo de gráfico, gráfico de barras. Esse gráfico de barras, muitas pessoas usam ele. É um gráfico onde dá a máxima, a abertura, fechamento e a mínima. Ou o contrário, né? Quando é para alta e quando é para baixa. O gráfico de barra já é um gráfico mais completo que o de linha, que ele demonstra a máxima, a mínima, o fechamento e a abertura. Então ele é mais completo. Mas o gráfico que a gente vai usar muito, esse ainda é o gráfico de barras. Olha como que fica. Fica diferente daquele que eu mostrei para vocês. Tá vendo? Ele fica assim, dentro de um sistema. O gráfico que a gente vai usar muito, e vocês vão ouvir falar muito, eu estava doido para chegar nele, para falar nele logo, e aí eu já consigo dar nomes, e tudo que eu for falar agora, daí para frente, vocês vão saber o nome. O nome é dado a esse gráfico. Candlestick. Candlestick. Tá entendendo aí direitinho? Candlestick. As pessoas vão falar no meu candle. Meu candle, ó, candle de 1 hora, candle de 2 horas, candle de 40 minutos, candle de... Vocês vão ouvir muito isso daí, candle. Não candlestick sempre, mas o nome é candlestick. E ele também é bem completo em relação ao gráfico de barras. Foi criado desde o século XVII, mas somente no século XX ele se tornou mais popular. Quem criou? Os japoneses. Se você olhar bem, tem cara de japonês mesmo. Lá quando está vermelhinho, verde, tem cara de coisa de japonês. Então ele, como gráfico de barras, ele também demonstra máxima, a abertura, fechamento, mínima. Máxima, fechamento, abertura, mínima. Vou fechar aqui e vou mostrar para vocês lá dentro do meu gráfico. Conseguem enxergar aí? Esse é o candle, esse camarada que eu estava falando é chamado de candle. Ele demonstra
a máxima. Conseguem enxergar aí? A mínima. Abertura. E fechamento embaixo. Ele fechou aqui. Certo? Então, esse é o gráfico que a gente vai usar muito. Vocês vão ouvir falar candlestick. Certo? Candlestick. E o nome que a gente dá sempre para os mais íntimos aí, candle. Então, o meu candle aqui, ele tem... Ou vela. As pessoas falam, vocês vão ouvir falar vela. Poxa, minha vela. E esse pontozinho, vocês estão enxergando aí uma linhazinha nesse ponto aqui, ó. Uma linhazinha aqui, em cima desse Fzinho aqui, vocês estão vendo uma linhazinha? Consegue enxergar? Essa linha, como a gente chama o corpo dele de vela, essa linha também é apelidado como pavio. Vocês vão ouvir, no meu candle, na minha vela. A minha vela teve aqui, mas deixou um pavio para baixo. Deixou um pavio para cima, aqui em cima, ó. Cima, um pavio bem grande. Deixou aqui um pavio. Então deixou um pavio para cima, um pavio para baixo. A vela me deixou um pavio. Então vocês vão ouvir isso daí, tá? O nome é candle, mas foi apelidado de vela e pavio. Certo? Vou voltar lá no slide. Voltando ao slide da sequência. Já expliquei isso para vocês. A máxima e a mínima do candle não tem muito mistério. Segue o mesmo critério de gráfico, de barras gráficas, né? Então você olha aí, já mostrei para vocês ali na íntegra, no meu sistema. Como que é? Tá vendo aqui os pavios, ó? Ó, a vela, uma vela sem muito pavio, grande, outra vela aqui com um pavio muito grande. Vou explicar por que deixa esse pavio mais à frente. Certo? Então aqui, ó, tudo de candle ou velas, certo? Vermelha e verde, como eu tinha falado para vocês, que é o básico que aparece no sistema. E quando vocês instalam o sistema, já vai aparecer assim. Nós vamos falar agora... Estou indo muito rápido? Vocês estão pegando, captando isso daí? Porque essa parte é muito importante, tá? Não, tá bom. Vou passar para vocês depois o material. Vou falar agora para vocês sobre topos e fundos que os candles deixam, as velas deixam, né? Principais ideias de entender topos e fundo de um gráfico é buscar tendência. É isso que a gente busca quando a gente está fazendo uma operação. Nós buscamos tendência e uma ação para desenvolver uma função de fazer uma compra ou uma venda através de topos e fundos. Aí os topos e fundos é dado por topos ascendente e descendente, com tendência de alta ou tendência de baixa. Certo? Nós temos aqui um topo do lado de cá. Isso daqui foi feito um topo e ele fez um padrão de reversão. Eu vou falar mais para vocês mais à frente sobre os padrões de reversão. Fez um padrão de reversão, o que aconteceu com o mercado? Ele desceu. Chegou ao fundo
ele fez outro padrão de reversão, subiu, chegou ao topo novamente, fez outro padrão de reversão, desceu. Entendeu esse formato de reversão? O que é? Ele chega a um determinado ponto, ele faz um padrão de reversão através de um candle, que, visualizando o candle, você sabe que é um padrão de reversão, ele vai me retornar para baixa. Chegou a baixa, ele vai fazer também um padrão de reversão, você conhecendo os candles, ele vai subir de novo, subiu, fez um padrão de reversão, desceu, fez outro padrão de reversão, subiu. Aqui, ó, por exemplo, nesse daqui, olha o nome que é dado, tá? Olha o nome que é dado. Isso daí mais à frente eu vou falar com vocês. Isso daqui ele fez um engolfo de alta. Olha o nome que é dado. Esses nomes aí a gente não precisa gravar não, mas ele fez aqui um engolfo de alta e subiu. Aqui ele fez um chamado, ele teve um harami aqui, que é uma indecisão, tudo japonês, tá, gente? Ele teve uma indecisão aqui e teve aqui um padrão de baixa, que se chama enforcado. Nessa parte aqui, nós tivemos também um padrão de alta, que se chama martelo. Por que martelo? Porque tem uma linha, e essa linha aqui, que é o pavio, e o corpo do candle aqui formando realmente um martelinho, como se fosse um martelinho. E assim sucessivamente, vai. Outro aqui padrão de baixa aqui, ó, tá vendo? Ele veio, ficou aqui lateral. Quando eu falo lateral, porque ele ficou numa linha aqui, ó, junta, não teve uma decisão de alta ou de baixa. Então ele veio, desceu. Conseguiram pegar isso daí? Mais ou menos isso daí? Quando vocês estiverem com o sistema instalado no computador de vocês, que é aí que vocês vão conseguir enxergar isso bonitinho. Continuando com topos e fundos, eu posso dizer que quanto maior a quantidade de topos e fundos, melhor é para a gente identificar uma tendência. Aqui nessa figura, ó, tem um fundo aqui, tem outro fundão aqui e tem outro fundo aqui na mesma linha. Então foi traçada uma linha aqui para identificar que ele está de uma forma de tendência altista, ascendente. Vou tirar aí e vou colocar lá no meu para mostrar para vocês na íntegra. Consegue enxergar? Apareceu? Esse monte de T e F aí eu coloquei para identificar topos e fundos. O T, topo, F, conseguem ver? Ó, T, F. Vou mudar aqui também a cor, porque eu uso branco, pessoal. Eu gosto de usar o gráfico branco, porque para mim é melhor, tá? Mas quem deseja usar vermelho e verde, pode usar de boa. Vou aumentar aqui o zoom. Vou mostrar para vocês o que aconteceu hoje. Deixa eu diminuir aqui. O que aconteceu hoje? Pegando de uma forma, eu vou pegar topos e fundos. Ó, vários topos e fundos. Eu vou pegar uma linha, certo? Eu vou pegar uma linha aqui, ó. Vou pegar daqui desse ponto para cá. Então ele me deu aqui uma tendência de baixa, mesmo fazendo essa ondulação toda aí, que nem ele está fazendo, ó. Fazendo uma ondulação, mas ele está vindo para baixo, está caindo. Hoje o mercado despencou. Não sei, hoje eu não operei, não fiz nada,
A não ser no finalzinho da tarde aí, que tem até esse valor aí, ó. Vocês conseguem enxergar um valorzinho aí? Finalzinho da tarde. Eu peguei essa quedinha aqui, ó. Entrei aqui, ó, tá vendo? Um padrão de reversão. Entrei aqui, caiu, me deu até aqui, eu nem fechei, ficou aberto. Aí deu esse valorzinho aí, R$909 aí. De hoje. Então hoje caiu muito o mercado. Ele começou aqui, o mercado. Aqui. Vou colocar um círculo aí. Vocês conseguem enxergar meu gráfico, né? O mercado ele iniciou aí, nesse pontozinho aí, bem alto. Começou bem alto aqui e já foi caindo. Olha a quantidade de vermelhinho que está aí. Foi caindo. Ó, vermelho. E olha aqui os volumes, ó. Lembra que eu falei? Tudo é junto. Ó, o volume verde aqui fez com que o mercado subisse. Ele abriu aqui embaixo, subiu até aqui, fez um padrão de reversão e começou a cair. Aí ele vem, faz a correçãozinha aqui um pouquinho e vai, despencou. Então aqui nada mais, nada. Se eu tivesse operado de manhã, dava para mim ter feito aí daqui, ó, entrada aqui, deixando até aqui, dava para ter feito 2.128 pontos. Vocês lembram como que calcula isso? Conseguem lembrar? Se eu tivesse entrado nesse ponto aí, esse ponto aqui, e saído, se eu tivesse entrado aqui e saído aqui embaixo. Saído aqui embaixo. Eu teria 2.100 pontos. 2.100 pontos vezes a quantidade de contrato que eu entrei aí, que foi com 9. 9 contratos vezes 9 vezes 0,20 centavos por ponto no índice. Tinha dado R$3.780 nesse tempo aqui. Nós estamos no tempo de 8 minutos. Vou colocar no tempo de 10 minutos aqui para a gente fazer um cálculo rápido. Em 10 minutos, chegando até aqui embaixo. 10, 20, 30, 40, 50, 1 hora, 1h10, 1h20, 1h30, 1h40, 1h50, 2 horas. Em 2 horas, teria feito R$3.780. Estão entendendo aí? Uau, hein? Então, eu estou falando de valores com vocês porque é o que a gente deseja, né? Entrar para o mercado financeiro para a gente falar de valores, né? Para a gente falar das coisas que realmente pode acontecer. Mas vamos lá, nós estamos numa tendência de baixa e olha só, como pegou a tendência, deixa eu diminuir o zoom aqui, de onde eu peguei até agora, ó. Então a tendência foi sempre de baixa, ó, caindo aqui. Aí lembra que aquela tendência terciária. Aqui foi uma tendência primária, aqui foi uma tendência terciária. Por que terciária? Olha só a queda que ele deu. Foi muito brusca. Então ele gerou uma tendência terciária. A gente vai falar pouco sobre isso nos trades, tá? Mas é só mesmo para vocês saberem o contexto de como que acontecem as coisas. Dentro de uma tendência primária, dentro de uma tendência secundária, dentro de uma tendência terciária. E aqui, nessa parte aqui, ficou... O que vocês acham que ficou aqui? Daqui, de quando ele começou até aqui, ele ficou como? Eu tenho 3 formas de tendência. Altista, a baixista e a... Falei com vocês, agora pouco. Aqui vai para o alto, aqui vai para baixo e aqui vai para o lado. Então aqui ficou uma parte lateral. É bom de operar aqui, fazer operações em
em um local desse, em uma zona dessa daqui, uma zona lateral, o que vocês acham? Olhando... É difícil de enxergar o movimento, né? Isso aí. Aqui você conseguiu enxergar perfeito, né? Que foi uma queda violenta, então, queda brusca, ou seja, daria para fazer uma negociação muito boa e tranquila. Aqui dá até para fazer, só que o risco que a gente corre é maior. Por quê? Porque a ondulação aqui é muito pequena. Muito pequena. Deixa eu colocar em 1 minuto. No gráfico de 1 minuto. A gente vai chegar ainda nessa parte de time frames, né? Mas deixa eu colocar ele no gráfico de 1 minuto para saber como que ficou. Olha lá, num de 1 minuto permaneceu lateral. Tá vendo? Até que deu uma pancadinha. Deixa eu ver aqui. Quantos pontos que deu mais ou menos aqui? Isso, ó, isso dentro daquele retângulo que eu fiz, tá? Ó. A gente estava olhando numa visão mais macro de 10 minutos. A gente estava olhando uma visão mais macro. Né? Então, a cada candle de 10 minutos, eu tenho 10 candles de 1 minuto. É isso? É, mesmo. Então, vamos ver aqui quantos pontos que eu tenho aqui. Por exemplo, num candle de 1 minuto. Ó. Mesmo assim, ó, deu 465 pontos. É ponto pra caramba. Dá para operar em 1 minuto? Dá para operar. Só que eu não aconselho, eu não opero, porque a movimentação é muito rápida, você fica doido. A gente fica doido, nossos olhos ficam assim, ó. É muito rápida a movimentação, é candle para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, o tempo todo. Porque é de 1 em 1 minuto. E nesse finalzinho eu peguei aqui, nem sei quantos pontos deu, mas eu peguei aqui nesse finalzinho, ó, onde eu entrei aqui. Ó, chegou até aqui, veio até aqui, ó, 362 pontos. Nesse finalzinho só, fechando o dia. Ziquinho, tá conseguindo acompanhar aí? Se tiver dúvida, é só falar, tá? Aqui a gente está no gráfico de 1 minuto. Olha só a quantidade de candle dentro daquele retângulo que eu fiz. E lá a gente estava em 10 minutos. Né? Olha a quantidade. Estou passando até chegar aquela queda brusca lá. Ó. Muita coisa. Aí a queda brusca veio caindo assim, ó. Lá nos 10 minutos a gente viu uma queda muito brusca, mas ele veio light, ó. Ó, veio devagarzinho, veio devagarzinho, veio devagarzinho até cair. Ó, isso daqui é tudo dentro daquela queda. Onde iniciou? Lá em cima, naquela parte verde onde eu coloquei. Então quem pegou aqui ficou muito tempo, ficou duas horas, né, que eu tinha falado, 2 horas. Deixou aqui e esperou, ele foi lateral até... Ó, até aqui, depois ele caiu um pouquinho, corrigiu, ele veio caindo. Aí daqui que ele começou a cair, ó. Cair devagar. Conseguindo acompanhar aí? Olha só, a queda aqui em 1 minuto, como é que foi? Ficou lateral até aqui, eu jogo até aqui nesse pedaço aqui, e daqui começou a cair. Até chegar ao último topo, ao último fundo aqui. Até nisso a gente tem que prestar atenção. 10 minutos. A diferença dos 10 minutos. A gente enxerga. Por isso que eu não aconselho fazer a operação em 1 minuto. Porque é muito candle ao mesmo tempo. Muita vela ao mesmo tempo. Vamos voltar lá para o slide. Então, topo e fundo, falado com vocês agora, como que a gente consegue fazer topo e fundo. E para a gente determinar mesmo assim, é bom ter sempre de 3 a 2. Ó, tem dois, consigo ter 2 topos aqui, 3 fundos aqui. Então a gente consegue determinar a tendência do mercado, se ele está para alta ou para baixa. Agora nós vamos falar sobre suporte. Isso daí vocês têm que estar muito atento agora também, além das tendências, porque vai andar junto, tá? Suporte.
e também junto com o suporte tem a resistência. A gente vai falar, é o segundo passo agora. Mas é sempre falado junto, suporte e resistência. Suporte é o nível de preço e uma forma de identificar que em determinado valor que o ativo tem dificuldade de ultrapassar, os preços estão sempre caindo. Neste ponto temos uma força compradora que se iguala à força vendedora. Então ali gera uma dificuldade. Se eu tenho 50 pessoas comprando o mesmo produto que a outra está vendendo, então fica igualado, fica pareado ali. Fica igualado num ponto onde o mercado não se move. Por isso que dá pouca volatilidade. Então ele anda pouco. Porque se eu tenho a mesma quantidade de pessoas comprando e a mesma vendendo, então o mercado fica parado. Vou mostrar para vocês aí. Dentro do gráfico, tá vendo aqui, ó? Aí eu falo, junta o suporte, no caso aqui, que é isso que a gente está falando, com a tendência também, que falamos de topo e fundo, certo? Então aqui, nessa parte aqui, eu peguei um gráfico da Petrobras que deu 3 fundos. Percebem aí, ó, eu tenho um fundo aqui, um fundo aqui, um fundo aqui. 3 fundos fazendo uma linha horizontal, certo? Eu criei uma linha horizontal, porque bateu aqui o preço, subiu, bateu de novo o preço aqui, subiu, bateu o preço aqui até ele subir de uma vez. Vou mostrar isso daí para vocês lá na íntegra de novo, mostrando no gráfico como que a gente identifica um suporte. Estão vendo minha tela aí? Tá, né? Olha aqui, eu achei um suporte. Estão vendo aí, pessoal? Eu achei um suporte aqui. Ó, eu vou traçar uma linha horizontal. Percebe que nessa linha que eu tracei, vou colocar até mais cor e mais larga. Percebe que nessa linha que eu tracei aí, bateu uma vez aqui no fundo, tá vendo? Criou um fundo, subiu, bateu de novo e ficou aqui em alguns candles aqui, ó, tá vendo? E não desceu, não desceu. Ele não rompeu essa linha. E o que ele fez? Subiu. E olha só que candle grande. Isso daqui se chama suporte. É como se vocês pegassem algo, meu celular está aqui. Vocês estão enxergando a minha câmera aí? Meu celular está aqui, certo? A linha de suporte é o que? A minha mão. É o suporte onde meu celular vai estar apoiado, certo? É a mesma coisa um candle vindo. Ele vem, bateu, subiu de novo, bateu, subiu de novo, bateu e subiu de novo. Por quê? Ele chegou a determinado ponto, o mercado, quando eu falo mercado, são aqueles grandes negociadores, eles fazem com que o mercado ele não ultrapasse essa linha, se tornando um suporte forte para que ele não ultrapasse. Ou seja, a gente não quer que o mercado ele ultrapasse, ele caia, mas eu quero que ele fique só aqui até ele ter força de subir novamente, como se fosse uma bolinha de ping-pong que batesse aqui, subisse. Bateu de novo, subiu. Bateu de novo, subiu.
E foi exatamente isso que aconteceu. Só que nesse dia aqui, vocês lembram que eu falei que eu ia mostrar para vocês um gráfico onde Bolsonaro ele teve ele teve os problemas com o STF e depois se redimiu com o STF, saiu na mídia abraçado com o Michel Temer. Foi exatamente esse dia. Muita gente, olha só, vocês vão perceber agora aí. Eu estou numa linha de tendência aqui de quê, pessoal? Vocês já conseguem me dizer? Através dessa linha que eu coloquei aqui, vocês já conseguem me dizer em que tendência que eu estou aqui do mercado? Fala para mim. Coloquei uma linha vermelha aí. Vocês conseguem me dizer que tendência que eu estou do mercado? É de queda, né? De queda, certo? Então, para todos os efeitos, ouve bem essa, tá? Para vocês ficarem ligados daí para frente. Para todos os efeitos, quem fez uma venda aqui nesse ponto aqui, estava errado? Fez uma venda aqui. Vou colocar até um círculozinho. Antes de acontecer essa vela verde aqui, nesse vermelhinho aqui, ele estava errado de fazer? O que vocês acham? Pode dar Aí ele pegou acima ainda, né? Então, como era uma tendência de baixa, ele estava errado. Eu, por exemplo, se eu tivesse feito uma venda aqui, como é uma tendência de baixa, eu estava errado em fazer uma venda aqui? Não. O que você acha, Kátia? Não. Não, né? Então todo mundo, tinha muita gente mesmo. Por causa disso daqui, ó, eu coloquei aqui o meu suporte, certo? Só que também, a gente vai falar agora há pouco, mas eu já vou adiantar porque a gente já está num gráfico aqui. Existe também uma outra possibilidade, que é a resistência. A resistência nada mais é que o inverso do suporte. Se eu tenho um suporte embaixo aqui, eu também tenho uma resistência e também para subir, que ele vai chegar lá em cima, vai bater lá e vai voltar no suporte, vai bater e vai voltar. Vocês estão enxergando a linha que eu coloquei agora? Vou colocar ela amarela e grossa. Tá vendo aí? Olha como que o mercado fez. Olha como que o mercado fez. Ele foi, bateu lá embaixo, subiu, bateu de novo e ficou batendo só lá embaixo. Aí o que aconteceu? Saiu a notícia. Aí eu fui e vendi aqui. Quem vendeu aqui, eu estou dando exemplo de mim. Quem vendeu nesse ponto aqui, esperando o mercado despencar. Por quê? Deixa eu ver até a hora que era. Dá pra gente saber a hora, tá, pessoal? Isso aqui. Só ocultar o negócio aqui. Deixa eu ver que horas que era esse exato momento aqui. Bolsonaro fez tudo lá, bonitinho. Fez com que o mercado... Era 4h20 da tarde. 4h20 da tarde, no finalzinho da tarde. Quem fez trade bom aqui no início, ganhou uma pontuação boa. Ó, deu... Aqui. Teve pontuação boa, 560 pontos. Aí quem fez aqui, ó, ganhou mais 900 pontos. Quem fez aqui, deu 3 trades nesse daqui, deu 1.000 pontos. Então, olha só. O pessoal esperando cair mais, foram e venderam. Só que Bolsonaro, 4h20 da tarde, eu acho que vai cair, pessoal. Se cair, eu mando o link para vocês de novo. 4h20 da tarde, Bolsonaro me faz essa de falar lá, colocar na mídia e aquela coisa toda, e o mercado sobe, dá uma pancada de 3.856 pontos de uma vez. Em 20 minutos,
Ele deu uma pancada muito grande. E quem estava aqui nessa posição aqui de vendido, quem tinha vendido, tomou ferro, perdeu dinheiro. Então, a gente não costuma operar notícias. Mas nesse dia a notícia valeu muito. Valeu muito. Então, a gente não costuma ficar ali focado, vendo notícia, vendo notícia. Eu tenho um site que chama Investing. Vou mandar para vocês depois, para vocês começarem a olhar pelo celular. O Invest dá todas as notícias, sabe como que está o preço, olha o que está acontecendo, e tudo ao vivo. Tudo ao vivo. Você vai vendo ali tudo e eu sempre deixo uma telinha, que aqui na minha casa, no escritório aqui que eu tenho dentro de casa, eu tenho 2 TVs de 40 polegadas e minha tela principal. Então eu coloco várias telas ao mesmo tempo. Vou poder mostrar isso para vocês mais para frente. Então eu coloco várias telas ao mesmo tempo. Então deu essa pancada para cima. E rompeu suporte, e rompeu a resistência que estava aqui bloqueando. Rompeu a resistência. Conseguiram entender isso daí? Até agora? Beleza, vou voltar lá para o slide. Então, por isso a gente chama de suporte, porque ele apoia, é um lugar de apoio que forma como se fosse uma bolinha de ping-pong, batendo e voltando. E agora a gente vai passar para o próximo slide, que eu acredito que vai ser já falando sobre resistência. E eu já falei isso com vocês. A resistência nada mais é que o contrário do suporte. O suporte estava aqui embaixo, resistência em cima, exatamente como eu mostrei para vocês lá no gráfico. Então, ele também faz a mesma coisa. Ele precisa romper resistência e romper suporte para a gente fazer uma determinada compra ou venda. Aqui tem até um círculozinho. Não sei se vocês estão enxergando aí, um círculozinho, mais escurinho um pouco. Ele rompeu a resistência aqui e fez um ponto de entrada após um rompimento. E foi uma pessoa que fez uma negociação que foi bem, foi até lá em cima. Comprou, de compra, né? Passar para o próximo slide. Aqui, mais exemplo de suporte. Aqui, ó, a perda de um suporte, tá vendo? Ó, ele bateu, ó, tá batendo desde aqui, ó, bateu aqui, subiu, 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 bateu aqui, subiu de novo, bateu aqui. E o que aconteceu? Perda do suporte, um rompimento. Aqui teve um rompimento aqui, aí o que faz quando se tem um rompimento desse aqui? Faz uma venda. Né, que a gente não entra igual doido, né? A gente vai programando isso daí para poder fazer uma venda. E olha o que aconteceu. Quem fez uma venda aqui, pegou essa venda todinha aqui. Então, o suporte e resistência você vai ouvir muito dentro da análise técnica. Muito, mas muito mesmo. Suporte e resistência, topos e fundos e identificação de tendência de alta, de baixa ou lateral. Coloca bem isso na cabeça, hein? Eu acho que eu vou deixar para mim entrar em médias móveis outro dia. Deixa eu só olhar aqui como que tá. Se bem que é só... Porque média móvel é muita coisa. Eu vou falar um pouco sobre a média móvel. Média móvel nada mais é... Eu acho que eu já falei isso com vocês na aula anterior. Ele faz um cálculo de quantidade de candles e através desse cálculo que ele faz, ele vai se formando de forma que vai te dando uma visão de como que os candles vão se comportar. Se vai ser de alta ou de baixa. Aqui está dando o exemplo de uma média móvel exponencial.
é uma das que a gente mais usa, tem a numeração delas, mas quando eu estiver falando sobre médias, aí eu falo certinho isso daí, mas é mais complexo. Vou mostrar para vocês no meu gráfico, é melhor. Esse Meet é ruim demais para poder fazer esse tipo de coisa, hein? Média móvel. Vocês estão vendo aí a quantidade de linha que eu tenho no meu gráfico? Tudo médias. São tudo médias móveis. É quantidade de média móvel, uma diferente da outra. Vou falar de uma média aqui, que está aqui acompanhando o mercado e fazendo com que eu faça as minhas negociações. E essa média aqui, eu vou colocar até mais grossa para vocês enxergarem. Consegue enxergar aí a média móvel aí, a azul? Uma azul que eu coloquei? Seguem? Sim. Então, essa média móvel me dá condição de saber, de acordo com a quantidade de candles, que ele vem fazendo um cálculo exponencial, como que o candle vai se comportar, se ele vai cair ou se ele vai subir. Repara bem nesse ponto aqui onde que eu estou com uma bolinha, estou colocando uma bolinha aqui agora, nesse ponto aí. Vou colocar aqui até vermelho porque está de baixo. Nesse ponto aí, ó, vermelho. Repara bem que a minha média ela chegou aqui nesse ponto e cruzou o meu candle. Isso identifica para mim que esses pontos verdes aqui não iria subir mais. Ele iria cair. É sempre que acontece isso? Não. Ele pode subir e romper a média, e a média entra por baixo, indicando uma alta. Aqui, dessa forma que está aqui, ele não subiu. Então, o que ele fez? Ele caiu. E a média veio acompanhando. Ó, como que veio acompanhando bonitinho. Ó. E veio aqui, tocou na média aqui, nesse pontinho aqui, ó, determinado ponto aqui. Tocou na média. Aí aqui também tocou na média. Olha como continuou tocando, mas não rompeu a média. Ó, veio até aqui. Aqui já ficou uma posição que a gente chama de lateral. A média ficou dentro. Consegue ver esse ponto aí? Vou colocar amarelo. Olha como que ficou. Ficou lateral. A média ficou entre o candle, no meio do candle. Ficou lateral. Eu faria alguma coisa aqui? Não faria. Mas olha só, aqui ela começou a cair de novo. Ó, me deu aqui um valorzinho, quer ver? 820 pontos, é porque eu estou num time frame de 20 minutos. 820 pontos. Me deu aqui. Aí aqui ela começou a subir. Aí veio cortando o candle verde aqui no meio. Mas não deu sequência. Aí formou o candle vermelho. Formou o candle vermelho, olha, cruzou aqui, então me dava uma venda aqui. Então, com isso, dentro daquela parte,
Continuo vendo aí, né? Sim. Parei aqui, né? Onde que está essa bolinha aqui, né? Na média móvel. Então, a média móvel, ela veio até aqui. E com isso, antes do pronunciamento de Bolsonaro, o que a média me indicava também? Que era de queda. Tá vendo aqui como que ela vem por cima? Olha como que ela vem por cima aqui. Quando ela vem por cima assim, por cima dos candles, indica que ainda permanece em queda. Olha aqui, ó, passou no meio aqui, ficou lateral um pouco aqui e depois veio para cá por cima de novo, identificava uma queda. Então muita gente perdeu dinheiro aqui porque não esperava um pronunciamento repentino de Bolsonaro. Além da tendência, olha como que é a análise técnica, tá? Além da tendência de baixa que a gente viu, tinha a média móvel aqui indicando, porque a gente tem que pegar no mínimo 3 indicadores. Ou seja, nós temos aqui a tendência de baixa, ok. Nós temos a média móvel aqui, ok. Nós temos uma resistência aqui em cima, que é a amarela aqui, que bateu uma, bateu duas, bateu 3 vezes, formando topo triplo. Isso daqui dá uma indicação que ele vai permanecer caindo, ou seja, temos 3 indicadores. O que eu iria fazer? Uma venda. Aí veio a notícia. Então, até isso leva em consideração a média móvel, a tendência de baixa, os 3 topos, né, no caso que bateu aqui na resistência, não rompeu, né, e era provável de romper o suporte, só que não rompeu e subiu. Deu para entender sobre a média móvel? Essa daí é a média móvel número 9. Nós vamos falar muito dela ainda. Tá? Hoje a gente não vai falar mais sobre médias, mas mesmo para vocês entenderem o que é análise técnica. Dentro da análise técnica tem muita coisa mesmo, e a gente vai tentar sugar o máximo aí da análise técnica, porque daí para frente é uma coisa bem técnica para vocês já começarem a usar o gráfico de forma pelo menos de simulado, fazendo simuladores para vocês já começarem a entender o mercado. E eu vou pedir que vocês, agora, como a gente voltou aqui Meeting, vou mostrar uma coisa a vocês e vou pedir para vocês fazerem isso. Vocês têm computadores aí, dá para instalar, dá para abrir uma conta na Modal. A Modal Mais é onde eu indico, coloquei naquele material para vocês. Lá, o primeiro material que eu mandei para vocês sobre o índice. Qual foi o material que eu mandei para vocês? O que é mini índice? Lá tem escrito, eu não coloquei link, mas eu mando o link agora para vocês. Da Modal Mais, para vocês fazerem o cadastro de vocês lá. Vocês fazendo o cadastro de vocês lá é gratuito. Eu indico a Modal Mais, porque para quem está começando agora, é bom, essa corretora é boa, não tem custo de operações, vai ter coisas ali que a gente vai falar ainda sobre o RPL, né, que está até dentro desse material. Deixa eu abrir aqui até para a gente poder ver isso logo. Consegue ver a tela aí? Do índice de que a gente estava estudou há 2 dias atrás? Sim. Então, vocês lembram do que foi falado aqui, né? O IN, Z19, aquele período o período que faz as mudanças da letra deles, o ano. Quanto vale o índice? Isso daí vocês já devem ter pego isso daí. Tá, eu vou falar aqui do horário de funcionamento, do pregão. Quando se inicia? Qual o horário que se inicia?
pregão regular. Quando fala regular é quando não tem o horário de verão. Inicia às 9 horas e termina às 17h55. Existe um leilão de início e um leilão de fechamento. O leilão de fechamento é às 17h55. Certo? Isso eu estou falando dentro da B3, que é onde rege toda a parte financeira do Ibovespa. Aí tem outro pregão regular aqui, que esse pregão aqui eu não vou muito por ele não. Inicia 9h01 e 18h10, ele termina. É uma doideira. Isso é quando tem horário de verão. Como a gente não está tendo horário de verão, tá se encerrando às 17h55. Corretagem. A corretagem é isso daqui que eu vou falar com vocês agora. Para vocês já ler isso daqui depois direitinho, para vocês fazerem o cadastro na Modal Mais. Eu vou mandar o link para vocês já podem começar a fazer pelo celular, né? E depois vocês vão precisar de um computador para poder ativar a plataforma, essas coisas, que aí eu vou orientando vocês. Eu até coloquei aqui, indicar para iniciante corretora modal, por se tratar de uma corretora que tem melhores taxas. Na Modal Mais, a corretagem para microcontratos cheios de índice é 0, ou seja, nós não pagamos corretagem. Custo 0 de corretagem BMF. BMF é o mercado de ações do índice. Acessar os valores da Modal, margem reduzida, tem margem reduzida para contratos futuros, que é o índice, mini índice, né, que a gente chama de contratos futuros. Existe uma sigla aí de RLP. Está aqui, provedor de liquidez de varejo. Quem não usa ela, na verdade, tem que ter pelo menos R$30 na conta e fazer com que esses R$30 você faz uma reserva de um contrato para você operar ele. Quem não usa RPL, todos nós usamos RPL. Usando esse RPL, que é o provedor de liquidez de varejo, a gente tem que ter no mínimo R$13 na conta. Claro, isso para operação real, em conta real. Se a gente for operar em simulador, não precisa de nada disso, não precisa nem ter dinheiro na conta. Conseguindo entender aí direitinho sobre isso? Entendi. E olha a diferença do mini contrato, a gente tem que ter no mínimo R$13 na conta. Contrato cheio, R$125 na conta. Sem RPL, R$250 o contrato cheio, que é o índice cheio. Mini índice, R$30, mas a gente sempre vai ativar o RPL, que é dentro da plataforma, lá dentro da Modal Mais a gente ativa. Eu vou passar isso para vocês mais para frente. Margem para se posicionar com mini índice dentro da B3. Nós vamos trabalhar como day trade. Day trade, o que significa? É um negócio diário. A gente vai fazer negociações diárias, ou seja, momentânea. A gente está ali, a gente pode perder dinheiro e pode ganhar dinheiro ali na hora, momentâneo. Então nós chamamos de day trade, que é o que a gente vai fazer. O nosso curso, o nosso treinamento aqui é para day trade. Lógico que quem quiser fazer outros, as técnicas são as mesmas. Day trade. Isso daí tudo precisa dessa margem. Dentro da Modal já vai ter que essa margem de R$13 mínimo, né, que a B3, que rege toda a situação, ela exige. Para manter posições dentro do mini contrato.
a gente tem que ter esse valor de margem. As plataformas que nós vamos operar se chama Trid. A Trid, se eu não me engano, a versão dela agora está 6. Essa plataforma que eu estou mostrando para vocês direto aqui. Eu não uso mais ela para me fazer operações, mas é ela que eu uso para poder ensinar, porque ela é uma plataforma mais fácil e gratuita. Ela é gratuita. Então nós vamos usar essa plataforma. Ela tem estabilidade gratuita, tem suporte 24 horas para isso. Então tem tudo isso. Então até isso dá para a gente tirar dúvida com o pessoal da Modal Mais, que vai ser a corretora. Tá vendo? O nome da plataforma é Trid. Trid. A conclusão disso tudo aqui, dessa parte aqui, tratando do mini contrato, né, que nós chegamos à conclusão que vale a pena a gente operar mini contrato de índice, que é pelo valor dele, por ser 20 centavos, e dentro da corretora a gente só precisa ter uma margenzinha mínima de R$13. Quando eu for falar de risco-retorno, eu vou falar se vale a pena ter só R$13, tá? Então, nesse momento, entenda que para você operar, se você tiver R$13, você consegue utilizar um contrato com R$13. Se vai ser bom, isso mais à frente eu vou falar para vocês. Sobre o risco-retorno, que aí a gente consegue falar exatamente quanto que é bom ter dentro de uma corretora para poder fazer uma operação. Deu para entender aí? Tudo sobre o mini índice, o restante do mini índice, e sobre análise técnica. Deu para entender aí, pessoal? Claro que não é de uma hora para outra que se aprende. Isso que eu ia falar. Não, deu para entender. Análise técnica nós vamos pegar mais para frente, né? Isso. Vamos nos acostumando. Isso. A análise técnica agora, daí para frente, sempre vai ver a mesma coisa. Vai ser repetitivo. Só lembrar, topos e fundos, suporte e resistência, tendência de alta, tendência de baixa ou tendência lateral. Isso faz parte da análise técnica. Candlestick, os candles, que também nós podemos chamar de velas. Aqueles pontozinho mais alto, né, que onde vai, de pavio. Lembra de uma vela que você precisa de um paviozinho para você acender ele para poder queimar a vela, certo? Então é a mesma coisa. Daí para frente, eu tinha que falar isso urgente com vocês, porque no curso a gente tem que iniciar já com isso, além de falar do índice, falar de corretora, de sistema, a gente precisa falar de suporte, de análise técnica, porque daí para frente você vai ouvir só isso, análise técnica. Análise técnica. Eu tenho alguns materiais aqui mais avançados de análise técnica. Não vou falar do bem avançado no curso, não, tá? Mas o material eu posso mandar para vocês. E aí vocês já vão ter um conhecimento de análise técnica, então vocês vão conseguir assimilar a parte mais avançada na leitura, certo? A gente vai tentar seguir aqui pelo menos 5 dias de aula, tá? Foram 2 hoje, e nesses 5 dias, se eu conseguir falar, eu até falo um pouco mais do avançado. Já na próxima aula, eu gostaria que vocês já viessem já com alguma coisa em relação à corretora. Eu vou mandar o link para vocês agora, porque através disso vocês vão ter dentro do computador de vocês já instalado o sistema e a gente já consegue trabalhar junto. Dá para entender? A gente consegue já trabalhar junto e fazer alguma coisa. O bom seria se a gente conseguisse fazer algumas aulas quando o mercado estiver em funcionamento, num período de 9 horas às 5 horas da tarde, porque vocês iriam ver o mercado em funcionamento ali, como que ele se comporta.
Porque vocês já sabendo uma partezinha da análise técnica, vocês já vão olhar para o mercado, já vão começar a querer interpretar. Entende? Eu vou mandar para vocês agora o link da Modal Mais, para vocês já estarem já abrindo essa conta na corretora. Seria interessante, hein? Poder observar o mercado na hora. Assim. É isso aí, eu quero fazer isso. Essas aulas não tinham necessidade de observar o mercado, porque mais é um conceito de aprendizado, né? O que vocês precisam saber para estar ali analisando o mercado. Porque vocês vão olhar para o gráfico agora, vocês já não são mais leigos só de olhar para um gráfico. Claro que a técnica vai vir com o tempo. Aí a gente costuma dizer assim, é tempo de tela. Realmente é tempo de tela, é o tempo que a gente vai ter que estar ali na frente da tela, olhando gráfico por gráfico, para poder determinar posições de entrada, saída de uma operação. E tudo que a gente faz, lembrando lá no índice, tudo que a gente faz, né, tudo. Nós não temos bola de cristal, mas a gente faz uma leitura do passado para poder jogar para o presente. O mercado ele vem repetindo, as ondas, né, vem repetindo. Né? Vai ter ferramentas que eu vou apresentar para vocês aí, que já é mais complexo um pouco. Eu espero que dê tempo, né? Em 5 dias é pouco tempo, mas eu espero que dê tempo. Mas eu vou estar sempre aberto assim, a perguntas, vocês vão poder falar. Mês que vem eu estou pretendendo abrir salas mesmo pesadas, pagas, tá? Para vocês eu não vou cobrar nada, não quero cobrar nada, mas eu vou abrir salas pagas para outras pessoas e quero que vocês estejam presentes nelas, porque eu vou continuar falando a mesma coisa que eu estou dando aula aqui, vou dar aula para pessoas leigas também, só que eu também pretendo abrir também o mês que vem um grupo contínuo. Esse grupo contínuo ainda vai ser criado um nome para ele, tudo certinho, onde as pessoas vão pagar para quê? Para estarem comigo no dia a dia no mercado ao vivo. Dá para entender isso, Kátia? Dá para entender, Ziquim? Sim. Então eu estou vendo com o pessoal da agência que eu tô vendo com o pessoal da agência que tá bolando, fazendo tudo isso daí, o pessoal do marketing lá, eles estão fazendo tudo isso daí para poder jogar pro Hotmart, fazer aquele monte de coisa, que eu não quero mexer com nada disso, eles estão mexendo. Então vai ser criada uma sala onde todos aqueles alunos que fizeram aula comigo vão estar ali comigo no dia a dia, podendo fazer operações ao vivo junto comigo, eu podendo indicar entradas, possíveis entradas, entendeu? De operação. Claro, nós temos a certeza que pode ganhar, mas também pode perder, entendeu? Então, igual aconteceu essa do Bolsonaro aí, ninguém imaginava que ia acontecer aquilo dali, entendeu? Mas acontece, no mercado acontece, muita gente perdeu dinheiro, mas muita gente também ficou esperto e ganhou, entendeu? Então, nós vamos ter esse tipo de sala, as pessoas vão pagar mensal para poder estar comigo ali. Eu falo, de acordo com que elas estiverem comigo ali, nas operações ao vivo ali, o que ela fizer, eu tenho certeza que ela tira num dia o mês que ela paga para mim, para estar na sala comigo. Eu tenho certeza. Você acha que é possível, Kátia? Você acha que é possível, Ziquinho, isso acontecer? Dependendo do dia, eu consigo estar com você, assim, durante o dia, porque eu tenho um dia de planejamento que eu tenho folga, na quinta-feira, na parte da manhã, os outros dias eu ainda estou presa lá na escola, né? Não, é tranquilo isso daí. O que a gente pode fazer? É porque o pessoal ainda vai ver data, vai ver dia, vai ver... Porque eu não vou estar a semana toda com o pessoal ligado nisso daí. Vai ter 1 ou 2 dias a semana e o pessoal tá ainda bolando essa estratégia. Eu estou falando para vocês aqui de primeira mão, entendeu? Eles estão bolando a estratégia aqui de 1 a 2 dias eu ficando junto pelo menos 2 horas. Pelo menos 2 horas cada dia desse, entendeu? Para quê? Porque eu não quero que os alunos só paguem pelo curso. Eu quero que eles também tenham retorno
de acordo com o que vai aprendendo no curso. E na real ali é muito melhor do que a gente ficar passando o que eu estou passando aqui para vocês. É muito melhor. A emoção gera uma emoção, você fica desesperado. Eu tive uma aluna que eu falava assim com ela falava bem assim, e aí, entro ou não entro? Isso no ao vivo ali assim, eu dentro de uma sala com 10 pessoas, essa aluna falava bem assim, entra ou não entra? Aí eu falava, sabe o que com ela? O que você analisou? Como que tá? Aí ela olhava para o lado, para o outro aluno lá, o que você acha? Tudo bem, uma forma boa, né, de perguntar um ou outro, é sempre bom perguntar. Então ela sempre falava, entra ou não entra, Everton, entra ou não entra? Aí eu sempre falava, o que você acha? Você acha que você deve entrar ou não? Aí quando ela estava pensando, eu analisava, eu já colocava minha ordem e deixava ela tomar a decisão dela. Aí ela falava, não dá para entrar não, não dá para entrar não. Aí depois eu só mostrava o meu gráfico para todo mundo e falava bem assim, ó, ela falou de uma entrada perfeita, mas ela não conseguiu ter uma decisão própria, ela precisa ter uma decisão própria. Entende? Ela estava analisando direito, fez uma boa análise que até me chamou a atenção, na época lá, me chamou a atenção e eu fiz um trade ao vivo ali pro pessoal, sem eles verem, eu só mostrei a minha tela depois para eles quando eu já tinha entrado. Porque eu não queria que eles ficassem baseando tudo em cima do que eu fizesse. Por quê? Porque senão eles não iam aprender. Entendeu? Aí eu falei com ela, ó, isso foi uma dica que você me deu, que eu gostei, seria um perfeito trade para você. Você teria saído daqui com pelo menos R$150 no seu bolso. Entende como que é as coisas? E essa aluna hoje ela está fazendo R$300, R$400 por dia. Essa prática, eu acho que ela é bem interessante para a gente, é importante. Até para começar a ganhar segurança, né? Sim, tem que ter a prática, tem que ter. Eu não vou abandonar vocês de forma alguma. Talvez agora pode ser enjoado, né? Mas é necessário, é um mal necessário. Vocês precisam aprender. As pessoas que vão para a escola para aprender lá o beabá, né, Kátia? Você que é professora, vai para lá para aprender para o futuro dela, para algo do futuro dela. E a mesma coisa isso aqui. Você é leiga disso, estava sendo leiga, né? Hoje você já consegue interpretar alguma coisa, você, o Ziquim, consegue já interpretar alguma coisa, então já deixou a parte de ser leigo de lado. Já começa a abrir a mente para poder fazer algo, né? Para poder querer fazer isso daí também, porque tem que querer. Né? Eu falo para vocês, eu saí da minha profissão, eu não pago CREA mais, eu não estou trabalhando mais como engenheiro, não estou mesmo. Estou dentro de casa o dia inteiro, fico dentro de casa. Aí o que eu faço? Quando eu estou dando aula hoje para vocês, ontem eu precisei sair, não deu para dar aula. Mas hoje eu estou dando aula para vocês, mas eu costumo pegar o carro aqui, ir lá para casa do meu pai, lá em Jardim Camburi, e pego a bicicleta dele lá e vou ficar dando a volta lá em Jardim Camburi, na praia, no calçadão. É o que eu estou fazendo. Não saio, não viajo, não faço nada, porque eu não quero fazer, entendeu? Então, eu estou focado dentro desse projeto, e já tem 1 mês e meio que eu estou focado dentro desse projeto direto. E não só nesse mercado de investimentos, não só no mercado para dar aula, mas também no mercado de imóveis, que eu estou junto com um parceiro aí também, para a gente poder fazer alguma coisa com imóveis, entendeu? Compra e venda de imóveis. Então eu estou junto aí nisso. Só para vocês entenderem um pouquinho da minha história aí, do que eu estou passando, né? Mas eu aconselho para vocês futuramente, se for ideal para vocês, estiver ganhando um troco, estiver ganhando o suficiente para se manter, é a melhor coisa da vida. Isso é a profissão do futuro. E não acaba nunca. E não acaba nunca. Eu falo para vocês que não acaba nunca. Pode até evoluir, melhorar, mas acabar não acaba. Acaba nunca. O mercado ele sempre vai estar em giro. E é uma coisa não palpável. O bom é isso. Não é palpável. Você só olha e você determina se você vai comprar ou vender. É isso. É isso. Certo?
vamos encerrar por aqui agora, então, e daqui a pouquinho eu estou mandando para vocês o link da Modal e vocês dão um jeito aí de fazer. E qualquer dúvida pode me mandar mensagem no WhatsApp, tá? A nossa próxima aula vai ser quando? Segunda? Tá. Não, vamos ver. Amanhã como que tá? Como que vocês estão aí de tarde? Não sei, não planejei ainda não. Como é que você tá, Ziquinho? Só tô liberado depois das 4, porque eu trabalho no supermercado, de padaria. Aham. É de 7 às 4. Ah, de 7 às 4. Tá. Amanhã o mercado também não funciona. Então vamos fazer o seguinte. Vamos deixar marcado para segunda-feira. Eu falo o horário para vocês. Depois desse horário de 4 horas. Aí eu falo um horário para vocês. Eu tô gostando desse horário de 19. Eu gostei também. Segunda e na quarta, eu estou chegando em casa por volta de 5h30. Então, só segunda e quarta teria um pouquinho de problema de começar mais cedo. Tá. Nesse horário tá bom de 7. Eu acho que Tá. bom, né? É porque eu vou domingo. Eu acredito que domingo eu estarei indo para Itapemirim, mas não impede, tá? Não impede de eu dar aula para vocês, não. De lá mesmo, eu tô levando o meu computador, tô levando tudo. Então de lá mesmo eu continuo com aula com vocês. Eu só tenho que saber no domingo eu vou saber exatamente se eu vou estar lá. Se eu estiver lá, vai ser às 19 horas mesmo. Tá bom. Beleza? Mando para vocês agora há pouco esse material agora sobre análise técnica e vou mandar o link também da Modal, tá? Para vocês começarem já fazer o cadastro. E qualquer dúvida pode falar comigo aí pelo WhatsApp. Beleza? Fechado então, galera. Valeu. Tá, boa noite. Boa noite. Beleza, pode mandar. Você já mandou no e-mail? Não respondi antes que estava atrasado, que eu tinha que ir pro treino, depois eu ia sair, aí tava sem tempo. Quero pedir que não passe esses materiais para as pessoas, porque o projeto, tá? Daí a gente está criando material, tudo. Para vocês eu estou passando por causa das aulas. Passa para as pessoas, não, por favor. Olha, agradeço. Uma boa noite.